Salve gurizada, tudo bem? Hoje estamos aqui para o nosso último e derradeiro vídeo da nossa websérie Números dos Estaduais. Verdades que a gente derruba a cada episódio aqui desse nosso Entre Linhas, o canal do Entre Linhas. Que isso tu ainda não está inscrito nesse último episódio, não deixa de fazer a tua inscrição, deixa o teu like se tu curtiu essa websérie. Continua com a gente que vem muito mais por aí ao longo do nosso Campeonato Brasileiro, ao longo do ano de 2023. Vamos trazer muito mais coisas. Mas hoje a gente vai falar sobre dribles, o rabisco, aquilo que todo jogador de futebol gostaria de saber fazer, mas nem todos sabem, né? Vamos entender por que o Grêmio precisa tanto de um driblador e a gente vai falar sobre isso depois da nossa vinheta. Pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre os números de dribles, o rabisco, a caneta, a janelinha, o chapéu, o lençol, tudo que for drible possível a gente vai tratar os números disso, levantamento dos números dos principais times, dos principais estaduais do país, aqueles que a gente tinha, óbvio, dados para coletar. E sabe que lugar que está o Grêmio nessa lista de números totais de dribles? O Grêmio não está muito bem. O Grêmio está na metade dessa lista dentre os times que mais deram dribles. E aquela questão que o Renato vinha dizendo que o Grêmio precisava de um driblador, um quebrador de linhas, vai se mostrar de fato uma verdade que o Grêmio precisa se atentar. Precisa sim de um quebrador de linhas, precisa sim de um driblador, porque o Grêmio parece que não está tendo. Parece não, é verdade, o Grêmio não tem essa dificuldade. Na nossa lista, sabe quem é o time que mais rabiscou nos campeonatos estaduais? Corinthians. O Corinthians tem 106 dribles nos seus jogos do Campeonato Paulista. O Corinthians é o time que mais deu dribles. Depois a gente vai falar sobre o percentual de acerto. Mas o Corinthians é o time que mais deu dribles. Depois veio o Flamengo, o Bragantino é o terceiro time que mais deu dribles. E sabe quem é depois do Bragantino? O América. América Mineiro driblou mais que o Grêmio. O América do nosso Mancini, aquele que não pode nem ter o seu nome falado perto dos arredores da arena. O Mancini tá lá no América, é um dos principais times que mais driblam nos campeonatos, estaduais nesse primeiro semestre de 2023. O Grêmio tá lá em nono colocado, na metade dessa tabelinha aqui. Sabe com quantos dribles o Grêmio tem? 76 dribles. O Grêmio fez 76 dribles nos seus 15 jogos ao longo do campeonato estadual. E agora vamos falar de percentual. Mas aí, se o Grêmio está na metade, não estamos tão mal assim. Espera para ver o percentual. Se o Grêmio está na metade dessa tabelinha aqui, entre os times que mais deram dribles, mais ou menos deram dribles no seu campeonato estadual, vocês vão ver o quanto isso está pior ainda quando a gente fala de percentual de acerto de dribles. Então, a gente dribla até no número lá, né, mais ou menos, aí no meio termo, e erramos muito mais do que todos os outros times. O Grêmio, nessa listagem de 17, o Grêmio está em 14º. É o 14º time, ou seja, é um dos 4 que pior driblam dentro dessa nossa realidade, essa sopa de números aqui que a gente está tentando transformar num parâmetro para que a gente possa avaliar o contexto do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente pegar o percentual de acertos dos dribles do Grêmio, a coisa fica ainda mais preocupante. E não só pelo fato do Grêmio estar entre os 4 piores índices de acertos de dribles dentre todos os times que disputaram o Campeonato Regional, mas sim porque o primeiro colocado, sabe quem é o time que mais acerta drible de todos os 17 apurados desse levantamento? Eles mesmos. Os morangos que moram lá na Zona Sul. Sabe quanto que eles acertam de dribles? Eles acertam 82% dos seus dribles. 82%. Eles driblam bem menos do que nós em termos de números absolutos, mas eles acertam muito mais. O aproveitamento deles no drible é melhor do que o nosso, no mesmo campeonato. E isso é um número preocupante. Isso é o parâmetro que nós temos que trazer para a nossa realidade. E é por isso que se justifica a preocupação do Grêmio e do Renato na falta de ter um driblador, na falta de ter um quebrador de linhas. E é por isso que essa tem que ser a principal prioridade do Grêmio para contratar dentro dessa janela de preferência, enquanto ainda está aberta, mas se não for agora, até a metade do ano o Grêmio precisa sim trazer um driblador. Se vai ser o Michael, se vai ser
Não sei quem vai ser, pode ser o Michael, pode ser qualquer um, mas o Grêmio precisa trazer um driblador, porque se o Ferreirinha tá lá, no departamento médico não consegue sair dele, e o Zinho tá tentando cavar o seu espaço, ainda tem que comer muito arroz com feijão, apesar de ser um bom jogador, o Grêmio precisa suprir a ausência de um driblador com alguém, e de preferência com alguém com experiência, porque a gente não pode colocar essa responsabilidade toda nos pés de um garoto que está surgindo agora. Ele pode dar certo? Pode, mas é um perigo. É um perigo da gente estar queimando um cartucho. E o Grêmio precisa, urgentemente, contratar um driblador para melhorar esses números aqui que são terríveis. O Grêmio não pode ser o quarto pior time a driblar no Campeonato Brasileiro. Ele não pode, ele tem que trazer aquele driblador para ontem. Renatão, tu tá certo, essa é uma realidade que tu tá enxergando aí dentro. Mete o pé na porta do presida aí, diz para ele que a gente precisa de um driblador, diz que o Entre Linhas disse para ti que os números do Grêmio são uma porcaria, que o Grêmio precisa de um driblador. E com isso eu vou encerrar esse nosso vídeo e essa nossa websérie. Renatão, tu tá certo, chama o Michael, chama qualquer um aí, contrata um driblador que o Grêmio precisa, e espero que vocês tenham curtido esse nosso vídeo, espero que vocês deixem aqui um like, deixa um comentário e deixa o recado pro presidente Guerra. Contrata um driblador, traz o Michael, chama o tio do arroz lá, põe dinheiro na mesa, porque sem um driblador a gente não chega a lugar nenhum. Grande abraço, gurizada, e vamos rumo ao título brasileiro. Fui!